Salve, salve, boa tarde, sábado 22, ó, Provérbios 22. Vamos ver o que tem por aqui hoje. Ó, mais vale um bom nome do que muitas riquezas, ser estimado é melhor do que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo em comum, o Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade é o temor do Senhor, são riquezas, honra e vida. Essas partes, né, ao meu ver, ficam muito deturpadas, né, esbarra num lugar de que a riqueza não é legítima, que não é bom ser rico, mas ao meu ver, tudo isso é muito mais de dentro para fora, é muito mais de conduta, é muito mais de valor do que a riqueza pela riqueza. Né? Se a gente pega aqui, ó, o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Então, ou seja, né, as duas pessoas têm as mesmas possibilidades. Eu convivo, né, no meu trabalho terapêutico com pessoas de abrigo, com pessoas excluídas pela sociedade e cada as duas pessoas têm a mesma oportunidade e elas reagem de forma diferente. Né? Aí o que leva elas a reagirem de determinadas formas? Primeiro, a estrutura interna de cada uma delas, né? O que elas têm para fortalecer e acessar isso, e como elas entendem que dali elas podem avançar. Eu nunca olho o outro como vítima, independente da situação que ele viva nesse momento. Ninguém é vítima da vida, né? Todo mundo cumpre um destino e nós que estamos aqui cremos em Deus e a gente sabe que não cai uma folha sem o mover dele. Cabe a gente entender, aceitar a nossa situação, por pior que esteja, né? Julgando, e a partir dela olhar a vida. E se a gente prestar bem atenção, a vida sempre provém. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que deve ser emprestado é servo de quem empresta. O que semeia injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Mande embora o zombador e com ele a discórdia. O zombador, a ira e a discórdia cessarão, e as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração é habilidoso em falar e ter a amizade do rei. Acabei de fazer um post sobre isso. Né? As grandes respostas que a gente quer da vida têm conexão com a nossa avó materna. Né? Então a minha avó materna era uma pessoa extremamente benevolente. Né? Eu usei essa palavra no ano passado como minha palavra guia, né? A benevolência. Né? Esse ano eu estou usando avivamento. Então primeiro eu entendo o que é a benevolência, o que é agir com benevolência, para que a vida me traga benevolência. Né, para que eu enxergue isso nas pessoas e tudo se apresente dessa forma comigo. Né? E aí voltando, né, independente do que aconteceu, a gente tem todos os dias a chance de recomeçar. Né? Parece piegas, mas é muito interessante. Todo dia a gente tem a oportunidade de recomeçar. Então quanto mais a gente está conectado com isso e traz essa benevolência primeiro com a gente e depois com o outro, mais a gente avança. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor irá cair o Senhor cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Né? Isso aqui é muito interessante. Ó. Há um leão lá fora, serei morto no meio da rua. Costumo dizer sempre assim, né? Quando a gente vai falar do medo, por exemplo. Se eu falar para vocês, olha um lápis, uma carta. Uma carta é a carta legal, a paciência. Se eu falar para vocês o medo,
o que eu vou mostrar? O medo não existe, né? Então, como é que algo que não existe pode ter tanta força sobre a gente? E como algo que uma outra pessoa experienciou pode ter força sobre a gente se no nosso coração queima uma vontade tremenda de ir sobre isso. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos seus ensinamentos, porque será agradável. E se você os guardar em seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou esta instrução a você mesmo. Por acaso não escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente os que fizeram perguntas. Né? Quando me falar no livro de Provérbios, eu já tinha estudado com uma grande amiga minha que entende muito, mas eu nunca tinha parado para ler, né, para acessar, né? E não é à toa que são 31 dias, são todas as respostas de quem um dia, né, o rei Salomão, de quem um dia soube prosperar, soube falar de riqueza, né? É como se fosse um nosso tio que prosperou, um grande amigo antigo, com todo respeito, sempre eu falo, que soube prosperar. E que tal a gente ter a humildade de aprender com quem soube fazer, né? A gente costuma falar muito de modelar, né? A gente escolher quem soube fazer e não querer ser ela, porque isso é impossível, você vai patinar, é uma bobagem isso. É a partir dela, do seu jeito. Identidade e propósito. Não roube o pobre porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Não faça amizade com quem facilmente fica irado e nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique numa armadilha. Isso é muito legal. O que o nosso cérebro não conhece, ele não faz. Então, por exemplo, se eu falo para vocês assim, vocês querem batatinha fritas? Vocês vão dizer sim ou não, porque vocês conhecem o gosto da batata. Você quer um copo de suco de laranja? Vocês conhecem sim ou não o sabor do copo de suco de laranja. Se eu viro para vocês e falo assim, vamos todo mundo hoje tomar um chá de sabal. Aí vocês vão falar para mim, Rogério, ou Roger, o que é chá de sabal? Então, o que o nosso cérebro não conhece, ele não cria. Então, se eu não sei que existe determinadas coisas, eu não cocrio essas coisas para mim. E isso não é incrível? Olha como o tempo inteiro a grande coisa que nos foi dada, que é a liberdade, o livre-arbítrio de escolher, é a nossa responsabilidade sobre a ação. E é aí que o Criador não age, é com a gente. Então, se eu posso escolher me conectar com determinadas coisas, co-criar com determinadas coisas, para que eu vou ficar na dor, na destruição, na violência, na agressão? Porque eu vou só criar mais disso. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vai acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costume se deitar. Não remova os marcos antigos que os pais colocaram. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. Eu vou ler de novo. Não remova os marcos antigos que os pais colocaram. Né? Acredito que aqui é muito nessa de honrar pai e mãe. Que valores que seu pai e sua mãe, ou quem teve essa função, né, paterna e materna na sua vida, colocaram dentro de você, que são seus pilares para você seguir a sua vida. Não mexa nesses valores e princípios. Isso é algo que constitui você e que não atrapalha de você ser livre e viver a sua vida. Você está vendo aquele que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. Tudo que lhe foi dado lhe será cobrado, né? Quando a gente não transborda, né, naquilo que o Criador deu pra gente, é como se a gente vivesse uma desonra, vamos dizer assim, né? Se a comunicação foi um talento que foi me dado, né? E é o que eu mais me aprimoro, é como eu mais me conecto com as pessoas, é como eu ganho muito dinheiro, é como tudo faz fluir, é como eu ajudo as pessoas, é como eu curo. Como que eu vou ficar de boca
fechada. É como se ele virasse e falasse, mas... porque às vezes a gente não entende. O que é muito fácil pra gente, muitas vezes é extremamente desafiador. E é aí que tá a nossa, né, mais-valia, vamos dizer assim. Todo mundo é substituível, né, como a gente sempre ouve. Mas do jeito do Rogério, do Roger, só eu sei fazer. Do jeito da Patrícia, do jeito da Sônia, do jeito da Karine, tô lembrando do jeito da Andréia, do jeito da Edi, do jeito do Paulo, do Pablo, do Kevin, do Romeu, do Guilherme, do jeito deles, né? Só eles sabem fazer. E esse é o nosso grande valor.